Oi, oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meu nome é Bárbara e eu estou me preparando para um doutorado sanduíche nos Estados Unidos, em Chicago. E passei por alguns processos que eu gostaria de poder compartilhar com vocês para talvez ajudar outras pessoas, né, que estão passando por isso, porque é um processo bem longo, demorado, cheio de burocracias e que a gente acaba passando por muitos perrengues e que às vezes se a gente tiver informações facilita muito, tá? Então eu vou compartilhar aqui algumas coisas e eu espero que ajude vocês. Desde o momento que eu recebi a confirmação de que eu consegui a bolsa, eu já comecei a dar uma pesquisada em tudo que eu precisaria fazer, né, em relação à documentação, em relação aos serviços que eu deveria contratar, em relação à passagem, todas essas coisas. Porém, contudo, no entanto, todas essas coisas, a maioria dessas coisas, na verdade, a gente só consegue resolver após ter o visto aprovado, principalmente para quem vai para os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, nós precisamos de um visto, que é o visto J, para poder realizar esse tipo de intercâmbio, né? Para eles é como se fosse um estágio que a gente realiza lá e aí a gente emite o visto do tipo J e vamos com esse visto J1, tá? Para os Estados Unidos. Para que isso seja possível, tem todo um processo em que a gente precisa participar para uma entrevista de visto e para que isso seja possível, muitas coisas precisam acontecer antes, tá? Então, até aí, eu vou dizer o passo a passo até chegar a esse ponto. Bom, primeiro de tudo, vai entrar em contato com o professor da Universidade Americana e você vai dizer para ele que você foi contemplado com a bolsa e por isso você vai precisar das documentações para fazer a solicitação de visto. Nesse momento, esse professor vai te colocar em contato com o pessoal do RH da universidade ou talvez do pessoal das relações internacionais, que vai explicar o que você precisa fazer, quais os documentos você precisa mandar, o que você precisa preencher. Mas de imediato, o que vai ter que ser preenchido? São preenchidos 2 documentos que são extremamente importantes para um estudante do visto tipo J, que é o DS 2019 e DS 7002. Esses 2 formulários, primeiro são preenchidos pelo estudante e são completados pelo professor que vai nos receber, né, na universidade de destino. E aí esses documentos são assinados tanto por nós, como pelo professor, como pelo pessoal do departamento lá de Relações Internacionais. Então é um documento que, assim, comprova o seu vínculo com a Universidade Americana. E isso é extremamente importante para que faça sentido você solicitar esse tipo de visto na Embaixada Americana. Com esses documentos em mãos, aí sim você vai solicitar o seu visto. Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência para que, né, faça talvez um pouco mais de sentido. Em janeiro de 2024 agora, eu recebi, né, o deferimento da minha inscrição, então já estava tudo certo. Então desde janeiro de 2024 eu já sabia que estava tudo certo, que eu já ia conseguir a bolsa. E aí eu tô nessa expectativa desde janeiro, né? E aí eu comecei a entrar em contato com o professor, com a universidade, né? Eu e meu orientador daqui do Brasil informamos que conseguimos a bolsa e que precisaríamos desses documentos. E aí, esse professor simplesmente desapareceu. Ele não respondia a gente. Ele ficou meses desaparecido. E a gente mandava e-mail, ele não respondia nem a mim, nem ao meu orientador, nem ao departamento da universidade. E eu pensei, bom, já era, né? E o tempo foi passando e o meu prazo era até dia 1º de junho. Eu tinha que estar já nos Estados Unidos dia 1º de junho e até maio eu ainda não tinha esses documentos nem para dar entrada na solicitação do visto. Então, esse foi o meu contexto. Então, lá para início assim de maio, esse professor reapareceu e falou, olha, eu tô com um problema no meu equipamento para análise que você precisa fazer e tal. Eu achei que ia chegar a tempo o equipamento novo, mas eu acho que não vai chegar. Mas para você não tiver problema, a gente dá continuidade, mas se tiver problema aí a gente vai ter que parar por aqui. E aí nessa hora eu falei, não, isso não tá acontecendo. Eu esperei esse tempo todo para chegar nesse ponto e receber essa notícia. E eu falei com ele, não tem problema nenhum,
a experiência em si já vai ser de grande valia e tal. E aí tá bom, decidiu seguir. Mas aí eu já tava em maio, eu tinha um mês para poder organizar tudo. Então toda a minha viagem, ela foi organizada em um mês, tá? Então eu vivi assim uma montanha-russa de sentimentos, de situações, e vários imprevistos aconteceram, tá? Nesse um mês. Então o que eu quero dizer com tudo isso, né? Tentem fazer tudo com o máximo de antecedência possível. Saiu o resultado, já vão atrás do professor, sabe? Não esperem. Se saiu o resultado, você já recebeu a carta de concessão da CAPES, eles mandam uma carta de concessão que é discriminando exatamente os valores que você vai receber para cada auxílio que o governo dá. E também sai o termo de outorga, que é como se fosse um contrato que a CAPES faz com você. E aí você assina e tem a assinatura da CAPES. Então, assim, você já tem toda a documentação informando que você vai ter aquele dinheiro. A partir desse momento, já vai atrás do professor para poder regularizar a sua situação e agilizar o mais rápido possível. Ah, mas é só em junho que eu vou. Não importa. Corre, sabe? Tenta agilizar, porque imprevistos acontecem e como acontece. Eu sou a prova viva disso. E olha que assim, eu gosto de fazer tudo com muita antecedência, super planejado. Eu tenho planners, eu tenho 1000 coisas e tudo fugiu do meu controle, porque realmente muitos imprevistos aconteceram. Então, tentem fazer tudo com o máximo de antecedência possível. A partir do momento, então, que você tem esses documentos em mãos, você vai dar entrada na sua solicitação de visto na Embaixada Americana. Para isso, você precisa pagar uma taxa. É uma taxa para solicitação de visto F e J, tá? Essa taxa de visto de estudante. Você vai entrar lá no site dos Estados Unidos, eu posso colocar até na descrição aqui para vocês, para facilitar. E aí você precisa do comprovante de pagamento dessa taxa para você iniciar a sua entrevista no dia que você agendar. Então, é um dos primeiros documentos que eles vão te pedir na hora que você chegar lá. Então, é a primeira coisa que você tem que fazer. Paga esse documento. Por quê? Porque pode ser que dê BO no pagamento. E foi o que aconteceu comigo. Senta que lá vem história. Então, vamos lá. Recebi os documentos, né? Falei, bom, agora eu já consigo marcar minha entrevista. Primeira coisa que eu fiz, paguei o documento. Uma coisa que eu fiz, mas que pra mim não deu certo, não sei porquê, tá tudo muito doido nesse meu processo, mas tá. Eu tentei pagar essa taxa com o Banco Nomad. Não é publi, tá? Mas eu tentei pagar com a Nomad. Por quê? Pra fugir do IOF. Porque se você paga com um cartão brasileiro, cartão de crédito brasileiro, você tem que pagar uma taxa de IOF, que é a taxa de câmbio. E aí, quando você já paga em dólar, né, você só paga a taxa de câmbio, que é bem pequenininha. Então, na Nomad, você paga uma taxa de câmbio bem assim, bem baixinha mesmo, e compensa pra caramba. Então, você já deposita o seu valor em real na Nomad, faz a conversão pro valor em dólar da taxa, e você paga com o seu cartão de débito da Nomad direto no site, que aí você não precisa pagar IOF e você dá uma economizada aí. E nem gasta também limite do seu cartão. É uma opção, né? Isso para quem já tem cash para poder depositar no cartão da Nomad. E essa foi a minha ideia. Eu pensei, bom, eu vou fugir do IOF, vou fazer dessa forma e tal. Fiz assim. E aí a minha compra ficou processando. Ela não foi debitada na hora. Ela ficou como 0 na conta, tipo, apareceu no aplicativo, mas não debitou e não recebi recibo. Ficou naquela situação assim, processando. E ficou 2 dias naquela situação. E aí, no segundo dia, eu entrei em desespero, porque a minha entrevista era na sexta-feira. Eu paguei na segunda, minha entrevista era na sexta. E aí, na quarta-feira, eu entrei em desespero, porque ainda não tinha sido debitado e eu precisava do recibo para fazer a entrevista. Então, eu comecei a ligar, liguei no banco, liguei para a embaixada, mandei e-mail, eu fiz um monte de coisa. Assim, eu acho que eu incomodei eles, assim, no nível. E assim, a ansiedade, no nível também que eu não sei descrever. Eu fiquei assim, né? E aí, ficou naquele processando até a madrugada de sexta-feira, que era o meu dia da entrevista. E eu sabendo que se na sexta-feira, que era 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, não, 8h30 da manhã,
a minha entrevista, se eu não tivesse aquele recibo, nem adiantava eu ir. Eu ia assim, sei lá, na cara da coragem, pra tentar explicar e tal, mas eu já sabia que não ia adiantar muita coisa. Mas, de tanto que eu entrei em contato, gerei vários protocolos, né? Pedindo para eles analisarem minha situação, se estava sendo processado ou não o pagamento, se tinha dado certo ou não. E aí, 3 horas da manhã, de quinta para sexta, eu recebi um e-mail falando que todas as minhas tentativas de pagamento tinham sido negadas, tinham dado erro. E aí, na hora que eu acordei, 6 da manhã, e vi aquele e-mail, eu não pensei. Eu não raciocinei, eu não fiz nada. Eu só peguei meu celular, abri o site e fiz o pagamento com meu cartão de crédito. Nem vi quanto que deu, assim, na hora, eu não raciocinei nada. Eu só queria pagar aquilo. Gente, eu passei no meu cartão de crédito, caiu na hora, recebi meu recibo na hora. Assim, era o que eu precisava. E aí, já salvei o recibo pra eu poder imprimir lá, já em frente o consulado, né? Porque em frente ao consulado tem vários lugares lá que imprimir é o olho da cara, mas tem, né, para essas emergências, salva a vida, né? Então aí deu certo esse negócio da taxa. Mas a minha sugestão é imprimir e fazer tudo antes, tá? Primeira coisa, paga essa taxa. Se ficar processando, ficar dando esses BOs, entre em contato, fique em cima deles até que dê certo, tá? Pagou a taxa, aí sim você vai solicitar o visto. Você vai entrar no site da Embaixada dos Estados Unidos, vai preencher um formulário que se chama DS-160. Esse formulário é um pouquinho extenso, mas não é um bicho de 7 cabeças. Para o tipo de visto de estudante, principalmente o J, não tem tanta burocracia, não tem tanta preocupação em relação ao preenchimento desse formulário. Você vai colocar os seus dados. Claro que assim, tem alguns campos, né, que talvez, se vocês tiverem algumas dúvidas em relação a esses campos, de como preencher, talvez depois eu possa passar para vocês. Mas assim, é muito simples e muitas informações também a gente acha na internet. Mas aí é bem demorado, tem que ter muita paciência, tem que fazer com muita atenção, porque se você colocar uma informação errada ou se você colocar algo e dizer outra coisa lá na hora da entrevista, isso pode prejudicar. Então tem que fazer com bastante atenção, com tempo, porque é algo importante, tá? Preenchido o formulário, você vai pagar uma taxa, a taxa de solicitação de visto. Então essa taxa já é outra taxa, não é a taxa do visto de estudante, tá? É a taxa que todo mundo que pede visto tem que pagar. Então você vai pagar a taxa de solicitação de visto. Debitada essa taxa de solicitação de visto, você consegue agendar a sua data. E aí você consegue ter acesso às datas disponíveis. Atenção nessa parte, por quê? Tem 2 etapas nessa parte de agendamento. Tem a primeira etapa, que é no CASV, que é quando você vai coletar digitais e tirar foto, com exceção de Porto Alegre e Recife. Então, todos os outros consulados do Brasil, você tem essa primeira etapa. Então, você vai agendar uma data e um horário para você ir nesse local e tirar digital e fazer a foto. E tem uma outra data que você vai agendar para a entrevista propriamente dita. Então, primeiro você faz a foto e tira as digitais e no segundo dia você faz a entrevista. Lembrando, não tem consulado em todos os lugares do Brasil, então para quem mora em outro estado, como é o meu caso, que eu moro no Espírito Santo, né? Você tem que tentar agendar de uma forma que faça sentido a logística, né? Então, no meu caso, eu agendei para uma quinta-feira para ir no CASV, na quinta-feira à tarde. Então, eu cheguei na quinta de manhã em São Paulo, fui no CASV à tarde, tirei as impressões digitais e tirei a foto. Fui pro hostel que eu fiquei, descansei e no outro dia de manhã já era entrevista. Então, deu uma diária só, no outro dia, depois da entrevista, eu já estava liberada para ir embora. Então, tem que fazer uma logística dessa, tentar ajeitar as 2 datas para que consiga fazer isso de uma forma tranquila. Chegando a sua data, você tem que lembrar de algumas coisas importantes. Levar os documentos, aqueles formulários lá que eu falei que eram muito importantes pra gente, DS 2019, DS 7002. Esses documentos não podem faltar. Comprovante do formulário DS 160, comprovante de pagamento da taxa lá do visto de estudante. E aí você vai levar os outros comprovantes. O termo de outorga, carta de concessão na língua, né, do país de destino que você vai. Então, no meu caso, é todo em inglês. E no meu caso, a universidade que eu vou, eles exigiam $1.900 por mês de renda. E aí, $1.200 eu tenho que comprovar da minha própria renda, tá? Então, eu tive que inteirar essa comprovação. Nesse caso, como eu tive que comprovar esse dinheiro a mais, eu levei também a comprovação da minha conta
da minha conta particular, né, constando esse dinheiro, que poderia ajudar, talvez, nas perguntas, né, e por aí vai. Então, a entrevista. Geralmente é uma fila enorme, pode passar por mais de uma fila, dependendo da situação. Eu passei por 2 filas. A primeira fila parece que é para confirmar alguns dados, né? Eles dão uma conferida nos documentos, pode ser que eles confiram algumas outras coisas, façam algumas perguntas antes de te mandar para entrevista. Depois eu fui para outra fila que estava enorme, eu fiquei umas 2 horas nessa fila, mas a entrevista em si é coisa assim de 5 minutos, de 5 a 10 minutos no máximo, nem 10 minutos dá. É bem rápido. Não sei se porque eu coloquei que eu falava inglês ou se porque o tipo do meu visto era o visto J, mas a minha entrevista foi toda em inglês. Ela me fez algumas perguntas bem específicas. Eu vivi algumas situações que talvez direcionaram as perguntas dela, então eu vou compartilhar aqui algumas situações. Eu já tinha tentado outros tipos de visto, tá? Eu já tinha passado pela embaixada outras 2 vezes. E isso pode ter influenciado na minha entrevista também. Pode ter gerado alguma dúvida, né? Sei lá, que talvez fosse uma maracutaia minha para poder entrar no país e etc. Né? Apesar de ser uma universidade altamente renomada, né? E por aí vai. E aí ela me fez bastante perguntas, tá? Ela me perguntou se eu conhecia o professor, de onde eu conhecia ele, se ele era brasileiro, como era a minha pesquisa aqui no Brasil, o que eu ia fazer lá, quanto tempo eu ia ficar lá, se eu era casada, o que o meu marido fazia. Ela fez muitas perguntas. Eu não vou lembrar de todas agora, mas ela fez bastante perguntas. E assim, perguntas que pareciam que ela estava meio desconfiada. Mas no fim ela me deu o visto, desejou boa viagem e foi isso. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Falou, fiquem com Deus. Beijo!